Olá, meu querido desorientando, nome carinhoso pelo qual eu chamo os alunos do meu treinamento online, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre motivos que podem reprovar o seu TCC. Os principais motivos que podem levar à reprovação do seu TCC. Então, se você não quer ter um TCC reprovado, eu recomendo muito que você assista a este vídeo do início até o fim comigo, beleza? Vamos lá! Sem enrolação, na pegada do TCC Sem Drama, os meus alunos sabem que é assim. Primeiro, trabalhar com um tema amplo, não delimitado. Isso leva muitos alunos à reprovação, isso leva muitos trabalhos à reprovação. Quando você tem um tema amplo, que não está direcionado para uma questão específica, você não consegue conduzir a produção do seu conteúdo com início, meio e fim. Então não tem continuidade, você não chega a um lugar específico. Muito provavelmente você não consegue responder o seu problema de pesquisa e alcançar o seu objetivo geral, e aí o seu trabalho é reprovado. Então não trabalhe com temas amplos. Marketing digital, sustentabilidade, o papel do profissional X ou Y, isso não é tema delimitado, isso é um tema amplo. O grande problema é que muitos orientadores no modelo tradicional não dizem isso para o aluno, não fazem esse alerta para o aluno, explicando que ele não pode usar um tema amplo, eles deixam o aluno produzir e num determinado momento o aluno não consegue mais avançar e o problema está lá no início. Segunda questão importante, segundo motivo que pode levar aí à reprovação do seu TCC. Começar o seu trabalho pela pesquisa do referencial teórico. Sim, isso está errado. Não se inicia uma produção científica pela pesquisa do referencial. Hamilton, mas o meu professor falou que é assim que começa. O seu professor acabou de te colocar numa armadilha. Antes de pesquisar referencial teórico, você monta a sua estrutura básica. Tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Hamilton, mas sem fazer pesquisa de referencial eu não vou conseguir montar essa estrutura. É porque você não conhece o TCC Sem Drama. Aliás, a estrutura básica dá suporte e otimiza a pesquisa de referencial e não o contrário. E sim, com a orientação certa, como eu faço com os meus alunos no meu treinamento, você consegue montar essa estrutura e montar muito rapidamente. Terceiro ponto, dedicar várias horas seguidas à produção do seu TCC. Isso é um erro, porque todos nós temos um negocinho chamado curva de desempenho. Isso é ciência, tá? Existe uma coisinha que impacta a nossa performance, tá? Existe um conceito que impacta a nossa performance chamado curva de desempenho. Isso significa que a gente começa uma atividade específica num nível de produtividade, ele aumenta, chega num pico e cai. Quando você se dedica várias horas à mesma atividade, você chega muito rapidamente nesse pico e cai muito rapidamente, então você perde produtividade. Isso gera angústia, isso gera ansiedade e isso faz com que você produza cada vez menos e se sinta cada vez mais incapaz. Então, ao invés de dedicar várias horas seguidas à produção do seu TCC, o que você vai fazer? Você vai estabelecer metas curtas, produzir em períodos menores e fazer intervalos estratégicos. E sim, é possível produzir bem em pouco tempo. A questão é como você utiliza o seu tempo, que técnica você está usando. Por exemplo, a estrutura básica que eu mencionei agora há pouco. No modelo tradicional de orientação, os alunos ficam trabalhando numa estrutura básica um mês e meio. Os meus alunos montam uma estrutura básica completa em menos de 10 minutos. E depois usam essa estrutura para pesquisar o referencial e economizar de 4 a 6 semanas na pesquisa do referencial teórico. Então não é a quantidade de tempo que você tem, é como você usa esse tempo, tá? Mais um item, vamos lá, vou olhar no meu roteiro aqui. Esse é importantíssimo. Esse é o que mais reprova. Não ter um modelo roteirizado, um modelo padrão para você seguir. É escrever de maneira aleatória. Produção científica, a produção de conteúdo científico, seja para artigo, monografia, dissertação, tese, tem uma estrutura base, uma estrutura padrão de desenvolvimento dos argumentos. E essa estrutura padrão pode ser aplicada e adaptada às exigências da sua instituição. E é muito importante, portanto, que você tenha modelos roteirizados, comentados, que digam para você o que se encaixa de acordo com a técnica em cada passagem de texto. Eu costumo dizer para os alunos que é como montar um quebra-cabeça.
Você pode montar o quebra-cabeça sem um modelo roteirizado, ou seja, sem a imagem da capa do quebra-cabeça, isso vai ser muito mais difícil. Se você tem a imagem, se você tem os modelos roteirizados, comentados para simplificar e acelerar sua produção, e uma orientação que adapte esse modelo às exigências da sua instituição, você vai montar o quebra-cabeça não só vendo a imagem de referência, mas com ajuda, o que também produz muito mais resultados. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se essas informações fizeram diferença para você, e eu recomendo que você as aplique, porque conhecimento que não é aplicado é conhecimento desperdiçado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações de quando a gente produzir conteúdo novo e principalmente, dá uma olhadinha no link do meu treinamento online, que certamente estará por aí na descrição, no comentário, enfim. Dá uma olhadinha nesse link, porque se o maior motivo de reprovação é não ter modelos roteirizados, padronizados, para só reproduzir o modelo, seguir como base, como uma orientação que vai te garantir resultado, onde é que você vai encontrar isso? No TCC Sem Drama. Aliás, você não encontra um modelo, você encontra vários, e a minha orientação e da minha equipe. Então eu te vejo aqui do lado dos aprovados no TCC Sem Drama.